A mudança mais poderosa que você vai fazer na sua vida não vai ser anunciada. Não vai ter post, não vai ter discurso, não vai ter momento em que você olha para as pessoas ao redor e diz: a partir de agora, as coisas vão ser diferentes. Ela vai acontecer em silêncio, em gestos pequenos que ninguém vai ver, em decisões que você vai tomar sozinho, sem plateia, sem validação, sem ninguém para confirmar que está no caminho certo. E é exatamente isso que vai fazer ela durar. Existe um padrão que aparece na vida de quem realmente transforma a própria trajetória. Não é intensidade, não é motivação, não é o dia em que tudo mudou de uma vez. É silêncio, é constância invisível, é a soma de escolhas que ninguém aplaudiu, mas que foram se acumulando até que o resultado ficou impossível de ignorar. Nesse vídeo vamos falar sobre as 7 coisas que você precisa mudar em silêncio, não para esconder quem você está se tornando, mas porque o processo de transformação real não suporta plateia. Ele precisa de quietude para criar raízes. Mas antes de entrar nas 7 coisas, preciso te contar algo que a maioria das pessoas nunca descobre sobre por que as mudanças não duram. Não é falta de vontade, não é falta de disciplina. É algo muito mais específico, e quando você entender o que é, vai olhar para todas as suas tentativas anteriores de forma completamente diferente. Chegamos nisso ainda nesse vídeo. Existe uma diferença fundamental entre querer mudar e estar pronto para mudar. Querer mudar é emocional. É a sensação que surge depois de um vídeo inspirador, depois de uma conversa que tocou fundo, depois de um momento difícil que fez tudo parecer claro por alguns dias. Estar pronto para mudar é diferente. É mais silencioso, mais sóbrio. É quando algo dentro de você para de negociar com o que não funciona e simplesmente começa a agir diferente, sem esperar o momento certo, sem esperar estar completamente preparado, sem esperar que alguém dê permissão. A maioria das pessoas vive no ciclo do querer. Quer mudar, anuncia que vai mudar, começa empolgada, encontra resistência, recua e alguns meses depois reinicia o ciclo com a mesma energia e o mesmo resultado. O problema não é fraqueza, é exposição prematura. Quando você anuncia uma mudança antes de ela estar enraizada, você dispersa a energia que deveria ir para a execução. O cérebro experimenta uma satisfação antecipada, como se o simples ato de contar já fosse uma conquista. E essa satisfação, por menor que seja, enfraquece a urgência de agir. Além disso, quando você expõe o que ainda está nascendo, abre espaço para a opinião de quem não tem o mesmo propósito que você, para a dúvida de quem te conhece pela versão anterior, para a pressão de expectativas que você ainda não tem estrutura para sustentar. O silêncio não é segredo, é proteção. É a condição necessária para que o novo crie raízes antes de enfrentar o vento. A primeira coisa que você precisa mudar em silêncio é a sua relação com o tempo. Não com a produtividade, com o tempo. Existe uma diferença importante entre usar o tempo e governar o tempo. A maioria das pessoas usa, reage ao que aparece, responde ao que é urgente, vai preenchendo as horas com o que exige atenção no momento. O dia passa, o cansaço chega, e a sensação é de que muito foi feito, mas pouco foi construído. Governar o tempo é diferente. É a decisão prévia sobre o que vai acontecer, não o que pode acontecer, não o que provavelmente vai acontecer, mas o que você decidiu que vai acontecer. É chegar no dia com uma direção já estabelecida, não uma lista impossível, mas uma âncora. Uma intenção clara que organiza o que entra e o que fica de fora. Isso parece simples, e é. O que não é simples é a consistência. Porque governar o tempo exige que você tome decisões impopulares em silêncio, que você diga não para coisas que parecem razoáveis, mas que desviam do que importa, que você proteja espaços que o mundo ao redor vai tentar preencher com urgências que não são suas. Aqui está o que aparece de forma consistente nas trajetórias de quem constrói algo sólido. Eles não têm mais tempo que os outros. Eles têm clareza sobre o que o tempo deles está construindo. E essa clareza os torna seletivos de uma forma que de fora parece quase fria.
Não é frieza, é respeito. Respeito pelo que está sendo construído. Respeito pelo processo que ainda não tem resultado visível, mas que está acontecendo nos bastidores. Mudar a relação com o tempo não se anuncia, se pratica, em silêncio, todos os dias, nas pequenas escolhas de onde você coloca a atenção. A segunda coisa que você precisa mudar em silêncio é o círculo de influência da sua mente. Não estou falando das pessoas com quem você convive. Estou falando do que você consome, o que entra nos seus olhos e ouvidos todos os dias e que, sem que você perceba, molda o que você considera possível. A mente é um campo. O que você planta nela todos os dias cresce. E o problema é que a maioria das pessoas não planta, deixa o vento plantar. Consome o que aparece, o que o algoritmo entrega, o que o grupo compartilha, o que está em todo lugar porque é fácil e gratuito e não exige nenhuma escolha ativa. O resultado é uma mente que está constantemente exposta à comparação, urgência, escassez e medo e que começa a operar a partir dessas frequências sem perceber. Mudar isso em silêncio significa começar a fazer escolhas deliberadas sobre o que entra, não de forma radical. Não é sobre eliminar tudo de uma vez e anunciar um detox digital. É sobre substituição gradual e consistente. Cada vez que você escolhe ler algo que expande em vez de consumir algo que entorpece, você está plantando. Cada vez que você expõe a mente a uma ideia que desafia o que você acredita sobre o que é possível para você, você está plantando. Cada vez que você reduz a exposição ao que gera ansiedade sem gerar nenhum valor real, você está protegendo o campo. Com o tempo menos. E o tempo aqui é medido em meses, não em dias. A forma como você pensa começa a mudar. As possibilidades que você consegue enxergar se expandem. As decisões que você toma começam a refletir uma versão de você que foi sendo construída em silêncio, por escolhas que ninguém viu, mas que foram se acumulando. Se esse conteúdo já se conectou com o que você está vivendo, deixa o like e se inscreve no canal para continuar recebendo conteúdos como este. A terceira coisa que você precisa mudar em silêncio é a sua conversa interna. Você conversa consigo mesmo o tempo todo, mesmo em silêncio, mesmo sem perceber. Há uma voz constante que comenta cada situação, que avalia cada escolha, que projeta cada cenário possível e que tem uma influência sobre o que você faz que é maior do que qualquer conselho externo que você já recebeu. O problema é que essa voz foi formada muito antes de você ter discernimento para questionar o que ela dizia. Ela absorveu o que ouviu repetidamente na infância, o que aprendeu sobre o que pessoas como você merecem, o que internalizou de situações difíceis que interpretou de uma forma que pode ter sido útil na época, mas que hoje te limita. E ela é persistente, não porque é verdade, mas porque é familiar. E familiar parece seguro, mesmo quando machuca. Mudar essa conversa em silêncio não é sobre afirmações positivas repetidas no espelho. É sobre algo mais sutil e mais profundo. Começar a notar o que a voz diz e questionar de onde vem. Quando surge o pensamento "não sou bom o suficiente para isso", a pergunta não é se é verdade. A pergunta é: de quem é essa voz? Quando aparece o "esse tipo de coisa não é para mim", de onde veio essa conclusão? Quando "eu sempre estrago tudo" se instala antes mesmo de você tentar, quem te ensinou a esperar o pior de si mesmo? Essas perguntas não resolvem tudo de uma vez, mas criam uma distância entre você e o pensamento. E distância é o começo do discernimento. É o espaço onde você pode escolher responder diferente em vez de apenas reagir ao que a voz antiga diz. Existe algo que vai além da psicologia aqui. Há uma dimensão mais profunda na forma como pensamos sobre nós mesmos, uma que toca em propósito, em para que você está aqui, em quem você foi feito para ser. E quando você começa a questionar a narrativa limitante, você começa a se abrir para uma versão de si mesmo que estava lá o tempo todo, mas que a voz antiga não deixava aparecer. E agora chegamos no ponto que mencionei no início, o motivo real pelo qual as mudanças não duram. Não é falta de vontade,
é que a maioria das pessoas tenta mudar o comportamento sem mudar a identidade. E comportamento sem identidade é esforço constante, é nadar contra a corrente todos os dias. Quando a identidade muda, o comportamento vira consequência, deixa de ser luta e vira quem você é. As próximas 4 coisas são exatamente sobre isso, sobre como mudar a identidade em silêncio, um gesto de cada vez. A 4ª coisa que você precisa mudar em silêncio é a sua relação com o desconforto. A maioria das pessoas trata desconforto como sinal de que algo está errado, como aviso para recuar, para ajustar, para encontrar um caminho mais suave. Mas existe um tipo de desconforto que não é aviso, é confirmação. É o desconforto de fazer algo que você nunca fez antes, de se posicionar de uma forma que a versão anterior de você não se posicionaria, de continuar quando tudo dentro de você quer parar, não porque é perigoso continuar, mas porque é desconhecido. Esse desconforto específico é o sinal de que você está crescendo além do que já era. É o atrito natural entre a versão que você está deixando para trás e a versão que você está construindo. E quanto mais você aprende a reconhecê-lo, a distingui-lo do desconforto real que pede ajuste, mais ele deixa de ser ameaça e vira bússola. Mudar a relação com o desconforto não acontece em um momento de decisão. Acontece na prática repetida de continuar quando a sensação manda parar, de acordar quando o corpo pede mais tempo, de entregar quando a insegurança diz que não está pronto, de se posicionar quando o medo diz que é melhor esperar. Cada vez que você atravessa o desconforto em vez de contorná-lo, você está construindo algo que não aparece em nenhuma conquista externa, mas que sustenta todas elas. Está construindo a prova interna de que você é capaz de continuar mesmo quando é difícil. E essa prova interna, acumulada em silêncio ao longo do tempo, é o que muda a identidade. É o que faz você parar de se ver como alguém que tenta e começar a se ver como alguém que faz. A 5ª coisa que você precisa mudar em silêncio é o que você aceita como normal. Normal é uma das palavras mais poderosas que existem, porque o que você considera normal não é questionado. É simplesmente vivido como condição, não como escolha. Para a maioria das pessoas, o nível financeiro da família em que cresceram é normal. O tipo de relacionamento que viram em casa é normal. O quanto de respeito receberam é normal. O quanto de esforço se espera antes de qualquer resultado é normal. Nenhum desses normais foi escolhido. Foram absorvidos. E eles funcionam como um teto invisível, uma fronteira que você não consegue ver, mas que determina até onde vai antes de recuar, inconscientemente, para o que é familiar. Mudar o que você aceita como normal é um dos processos mais lentos e mais transformadores que existem, porque ele não começa com uma decisão grande, começa com uma pergunta pequena e persistente. Isso que estou aceitando é o que eu escolheria se soubesse que poderia ser diferente. Feita com honestidade e repetida com frequência, essa pergunta começa a criar rachaduras no normal que você nunca questionou. E por essas rachaduras entra a luz, a possibilidade de que o teto não é fixo, de que normal é uma construção, não uma lei, de que o que você aceita hoje é uma escolha, mesmo que nunca tenha parecido que fosse. Quando o normal muda por dentro, o comportamento muda sem esforço. Você para de aceitar certas situações não porque decidiu conscientemente que não vai mais aceitar, mas porque elas simplesmente pararam de parecer normais. E essa mudança, feita em silêncio, muda tudo. Quero te fazer uma pergunta direta e quero que você responda com honestidade nos comentários. Qual das 5 coisas que vimos até aqui representa a maior mudança que você precisa fazer agora? Não precisa ser longo. Uma linha já diz o suficiente. E ler o que os outros respondem aqui pode ser mais revelador do que você imagina. A 6ª coisa que você precisa mudar em silêncio é a sua postura diante do que ainda não chegou. Existe uma forma muito específica de sabotar o crescimento que a maioria das pessoas não reconhece como sabotagem. É a ansiedade pelo resultado antes do tempo. Não a preguiça, não a desistência. A ansiedade.
o estado de quem está fazendo tudo certo, mas não aguenta o intervalo entre a ação e o resultado e começa a questionar, a ajustar antes da hora, a mudar de estratégia, porque o silêncio do processo parece fracasso. Existe uma lei que opera em qualquer processo de crescimento real. Os resultados não aparecem proporcionalmente ao esforço no curto prazo. Eles aparecem exponencialmente no longo prazo, depois de um período em que nada parece estar acontecendo, mas tudo está sendo construído por baixo da superfície. Esse período invisível é onde a maioria abandona, não porque parou de fazer, porque parou de acreditar que o que está fazendo está funcionando, porque a ausência de feedback externo foi interpretada como confirmação de que não vai dar certo. Mudar a postura diante do que ainda não chegou é aprender a distinguir entre processo e resultado, a entender que silêncio no resultado não é ausência de movimento no processo, a construir uma fé que não depende de confirmação externa para continuar, não uma fé cega e ingênua, mas uma fé baseada na coerência entre o que você está fazendo e o que você sabe que produz resultado ao longo do tempo. Há algo profundo nessa espera ativa. Algo que não é apenas psicológico. É como se o processo de continuar sem ver, de plantar sem colher ainda, desenvolvesse uma qualidade interna que o resultado rápido nunca poderia desenvolver. Uma paciência que vira força, uma constância que vira caráter, uma fé que vira a base sobre a qual qualquer conquista vai se sustentar. E quando o resultado finalmente aparece, ele encontra uma pessoa que sabe sustentá-lo. Não porque ficou esperando, porque foi construindo em silêncio durante todo o tempo em que nada parecia estar acontecendo. A sétima coisa que você precisa mudar em silêncio é a forma como você define sucesso para si mesmo. Não o sucesso que o mundo define, o que você define. Existe uma diferença enorme entre perseguir uma vida que você genuinamente quer e perseguir uma vida que parece certa segundo os critérios que você absorveu sem questionar. E essa diferença raramente é visível de fora, mas é sentida por dentro em forma de uma insatisfação difusa que persiste mesmo quando os objetivos são alcançados. Você chega onde queria chegar e algo não bate. A realização não é o que você esperava. Você continua, define o próximo objetivo, chega lá também. E a sensação se repete. Não porque os objetivos eram errados, porque talvez não fossem seus. Mudar a definição de sucesso em silêncio começa com uma honestidade incômoda. Separar o que você quer do que você aprendeu que deveria querer. O que genuinamente te move do que te move porque move as pessoas ao seu redor. O que traria satisfação real do que traria aprovação. Essa separação não é fácil, porque muitas vezes o que você quer e o que foi condicionado a querer estão tão misturados que parece impossível distinguir. Mas a distinção aparece quando você presta atenção no que você faz quando ninguém está olhando, no que te absorve completamente, no que você escolheria mesmo sem recompensa externa, no que faz o tempo passar de uma forma diferente. Quando você começa a construir na direção do que é genuinamente seu, algo muda na qualidade da persistência. Você não precisa mais se forçar da mesma forma. Não porque ficou fácil, mas porque o esforço tem um sentido que sustenta quando a motivação passa. E há uma dimensão aqui que vai além do pessoal. Quando você está alinhado com o que é genuinamente seu, com o que foi colocado em você como propósito, não apenas como desejo, o trabalho começa a ter um impacto diferente. Não só para você, para quem está ao seu redor, para o que você constrói e deixa. Isso não é espiritualidade abstrata. É a observação de que as pessoas que constroem algo que dura raramente estão perseguindo apenas o próprio benefício. Estão alinhadas com algo maior, uma contribuição, um serviço, um problema que querem ver resolvido. E esse alinhamento é o que sustenta quando tudo mais falha. 7 coisas, todas silenciosas, todas invisíveis para quem está de fora. A relação com o tempo, o que você alimenta a mente, a conversa que você tem consigo mesmo, a forma como você se relaciona com o desconforto, o que você aceita como normal, a postura diante do que ainda não chegou.
e a definição de sucesso que é genuinamente sua. Nenhuma delas produz resultado imediato. Todas elas produzem resultado inevitável. E o mais importante, nenhuma delas precisa ser anunciada, não porque você está escondendo algo, mas porque o processo de transformação real não se sustenta na expectativa de quem está de fora. Ele se sustenta na sua própria consistência, no que você escolhe fazer quando ninguém está olhando, quando não tem plateia, quando o único testemunho é a sua própria consciência. Existe uma vitória que ninguém aplaude, que não vira post, não rende elogio imediato, não tem um momento dramático de celebração. É a vitória de quem mudou em silêncio, e é a única que muda tudo. Se esse vídeo tocou algo real em você, não motivação de momento, mas algo mais profundo, mais quieto, mais verdadeiro, deixa o like. É a forma mais simples de dizer que esse tipo de conteúdo importa. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora, todo dia tem vídeo novo no canal.